Olá, seja muito bem-vinda ao programa Asas. Exatamente, estamos com um novo cenário, mas os conteúdos são os mesmos e trazemos muito mais, muito mais. Eu sou a Etelvina de Almeida e estaremos juntos durante este período, 27 minutos, a conversar sobre diversos assuntos. Para esta edição, trazemos como tema papel tradicional da mulher versus participação cívica. E, como é habitual, não estou sozinha nesta conversa. Em estúdio estou com a Feliciana Velemo, assim é que é. Olá, Feliciana. Olá, Etelvina. E também estou com Ahmed Abdallah. Olá, Ahmed. Olá, Etelvina. Prontos para a conversa de hoje? Prontos. Super pronto. Muito bom saber. E como é habitual, fomos até a rua para ouvir a opinião das pessoas. Fomos um pouco por Maputo e um pouco por Nampula para saber, afinal de contas, os papéis que tradicionalmente atribuímos às mulheres influenciam na participação cívica dela? Confira. Regino, na sua opinião, achas que as tarefas que são atribuídas às mulheres ou os papéis que são atribuídos às mulheres, como cuidar da casa, da família, dos filhos, atrapalham a participação cívica e política dela? Para mim, influencia. Eu dizia que sim, atrapalha em algum momento, né? Nada tem a ver com isso, não influencia não. Não impede, não influencia. Claro que atrapalha. Não atrapalham. Ela pode vir conseguir, sim, mas tendo apoio, porque ela sozinha será muito difícil. Atrapalham não. Não atrapalha. Eu acho que não atrapalha. Eu acho que não, Por que não atrapalha? porque consigo dividir o meu tempo, acordando mais cedo, fazendo meus deveres de casa, para poder ir votar o mais cedo possível. Normalmente ela está bem preparada porque ela já tem um trabalho em casa muito grande, então politicamente o trabalho cívico ela acho que está muito preparada para lidar com esse tipo de trabalho. Sim, de certa forma pode influenciar porque essa subcarga pode não só ocupar o seu tempo, mas no seu desenvolvimento, a sua forma de agir perante a certos problemas da sociedade, bem como políticos, pode lhe limitar por conta da subcarga que ela vai ter aos cuidados domésticos que ela deve desempenhar na sua casa. Ela pode ir exercer seu direito cívico, sim, mas sem se esquecer sem deixar das obrigações de dona de casa de exercer o seu direito cívico. Porque a pessoa tem que se dar tempo, tem seus afazeres em casa, então tem um tempo também para se envolver também no assunto do bairro, né? Não tem nada a ver, não influencia, porque isso não contribui, não faz com que a pessoa possa não ter tempo de fazer parte da política para poder responder a alguns aspectos que digam respeito acerca. Eu acho que nós temos que nos organizar, né? Termos tempo para fazer os trabalhos de casa, termos tempo para participar em reuniões no bairro ou em qualquer outro sítio. Acho que é isso. Eu penso que ela tem o direito de participar em atividades políticas, participar no desenvolvimento do país, de acordo com as suas condições, ainda que tenha dever tradicionalmente de poder fazer certas atividades em casa, mas ainda assim ela é uma cidadã que tem direito de contribuir para o desenvolvimento de uma nação. Que de certa forma a mulher não se sente inclusa naquilo que é a tomada de decisão, tomar decisões importantes de um país, de uma família ou de uma determinada região, digamos assim. Porque quando a mulher não é inclusa, quando a mulher simplesmente é dada aqueles papéis tradicionais, limpar a casa, cuidar dos irmãos, praticamente que ela sente-se discriminada e não consegue primeiramente focar-se naquilo que é mais importante, são os seus estudos, e não consegue também desenvolver ao nível educacional, ao nível social e ao nível econômico. Depois de termos ouvido algumas opiniões acerca deste tema, Feliciana, acho que eu vou começar por si. Feliciana,
Onde é que é o lugar da mulher? Porque tem essa ideia de que o lugar da mulher é em casa. A mulher é vista como dona de casa. Na sua opinião, onde é que é o lugar da mulher? Etelvina, eu atrevo-me a dizer que o lugar da mulher é onde ela quiser e onde, desde que ela esteja confortável e essa escolha seja consciente e informada. Eu, como sempre nas conversas, vou primeiro frisar a parte bíblica, né? Porque tudo parte de um princípio, da criação. Então, Deus fez o homem, fez a mulher, e no texto bíblico, em Gênesis, diz que fez uma auxiliadora, Certo. idônea. Então, significa que aonde o homem põe a mão, a mulher também pode colocar a mão como auxiliadora. Resumindo, onde é que é o lugar da mulher? Onde ela quiser estar. Certo. Agora sim, podemos passar à próxima pergunta. Ouvimos aqui algumas opiniões das pessoas, um pouco por Nampula e um pouco por Maputo. E as opiniões divergem, claro, são pessoas diferentes. Feliciana, na sua opinião, os papéis tradicionais que são atribuídos à mulher, este dela estar em casa, influencia na participação cívica dela? Influencia não só na participação cívica, como também na saúde mental, na saúde física dessa mulher. Porque a pessoa, para participar, é preciso que esteja predisposto, tenha disposição, tenha ânimo, tenha interesse em participar. E, tradicionalmente, nós já vimos das sociedades em que nos ensinam que amanhã essa mulher tem que ser a primeira a acordar. Estou a partir do princípio de que a mulher é aquela que a sociedade diz que já é casada, tem sua casa, por aí em diante. Vamos para o convencional, né? Em que ela tem que acordar mais cedo, porque tem que preparar as crianças, numa situação em que tem filhos, numa situação em que não tem que varrer a casa, limpar a casa, deixar a casa limpa, tem que preparar a roupa do marido, a roupa das crianças, a roupa dela, tem que confeccionar as comidas, por aí em diante, e mais tarde acorda o tal homem, né, o tal todo poderoso, e acima de tudo também numa sociedade mais moderna, mais globalizada, em que essa mulher, além de acordar mais cedo para preparar a casa, as tais lides domésticas tradicionais, que é mulher na conjuntura social é essa, que faz as lides domésticas, tem depois que ir para o serviço, porque ela é empoderada. Vai para o serviço já cansada. Começa a perguntar quais são as limitações dessa mulher ter uma participação cívica. São todas essas, existem várias limitações. Se a Feliciana consegue debater uma notícia, porque a Feliciana foi construída no associativismo, e esse associativismo é feito por advocacia, discutir políticas cívicas, discutir procedimentos cívicos, discutir manifestos eleitorais, porque é uma construção, e não são todas as mulheres que são construídas assim, daí que as poucas mulheres, e são mulheres privilegiadas, é que estão nessas condições todas de discutir a questão, como é que eu vou fazer, qual é a minha opinião em relação a este assunto, qual é a minha opinião em relação àquilo, o que é que acontece? Acontece que nós reproduzimos o que nós temos mais acesso. O que é que nós temos acesso? A opinião dos homens. Ahmed, partilha da mesma opinião? Os papéis que tradicionalmente atribuímos às mulheres, o dela estar naquele espaço doméstico, isso influencia na participação cívica dela, faz com que ela não participe e não esteja lá? Não vou concordar, não vou concordar. Realmente o que a minha colega de painel falou, ela tem toda a razão em que contexto. Quando diz que esta mulher é aquela que acorda de manhã cedo, cuida da sua família, depois vai cuidar dos seus negócios, o emprego, depois ela volta de novo para cuidar da família. É bíblico. Se nós formos para o livro de Provérbios 31, de 10 a 31, vamos ver a mulher virtuosa. É aquela que acorda cedo, prepara o banho do marido, prepara as crianças. Se tem empregadas, ela dá instruções às empregadas. Depois sai, vai fazer os negócios, vai vender os tecidos, etc, etc. Traz os rendimentos para casa. Chega em casa, fiscaliza uma série de atividades que ela deixou e tem que cuidar do seu marido. Mas será que é esta mesma mulher que também está no seu bairro a ver o que é que se passa, se o poste de energia, se o poste não tem uma lâmpada, se há algum problema de inundação no bairro? É esta mesma mulher, depois dessa sobrecarga toda durante o dia, ainda tem esse espaço para poder se doar para a sua comunidade, para poder participar e se calhar olhar para aspectos ligados à política do seu país, à construção do seu país? Ok, o que eu vou dizer aqui é que ela tem esse espaço, só que não lhe é dado o espaço. Por quê?
porque é o meu entendimento até da submissão que a mulher tem ao homem. Como eu disse no princípio, Deus fez o homem, depois fez a mulher como auxiliadora. É uma submissão harmoniosa. Não é uma submissão em que ela tem que obedecer, quer dizer, não é uma submissão humilhadora, em que ela não tenha espaço para poder explorar as suas ideias, os seus sonhos, pensamentos, as suas atividades. Ela tem este espaço. Não lhe é dado por causa das tradições, regras que os homens, entre aspas, as pessoas, as nossas famílias têm colocado, põe ela numa posição muito baixa que não lhe permite fazer isto. Mas ela, no contexto bíblico, no contexto da criação por Deus, ela tem toda esta liberdade. Okay? Então, sendo auxiliadora, não permite que ela esteja de forma consciente, que ela tome dianteira da sua própria vida e decida que, olha, eu quero fazer mudança, eu quero me envolver nos assuntos do meu bairro, da comunidade, do meu país. Eu quero ver um futuro melhor para os meus filhos. Eu quero batalhar por isso de uma forma consciente. Não porque me foi dado esse espaço, não porque me é imposto este espaço, mas porque eu, como pessoa, como mulher, como cidadã, tenho consciência deste direito e quero exercê-lo de forma plena. A organização não é suficiente, até porque as pessoas não são mais máquinas. Eu digo muitas vezes, essa sociedade robotiza as mulheres de tal forma que parece que elas têm que se desdobrar, responder tudo, mais alguma coisa, para provar esta sociedade toda machista de que elas também podem. Essa parte, elas também podem, tanto quanto eles. E, em algum momento, eu gosto da fala do meu companheiro aqui do painel, quando ele repete que a mulher é auxiliadora, mas é auxiliadora do homem, porque o Todo-Poderoso, o Altíssimo, assim fez. Mas, no entanto, quando foi falar das lidas domésticas, eu até ajudo. Então, como dizer, ajudante de auxiliadora, o que é que seria? E não, um pouco isso, essa concepção de que o trabalho doméstico é exclusivamente feminino e que o homem Luciana, ajuda. vou pedir para não cortar o seu fio de pensamento, que a conversa está muito interessante, mas vamos agora acompanhar uma reportagem sobre isso. E voltamos, já podemos? Vamos a isso. Apesar da evolução e das mudanças que se vivem no país, até hoje, muitas mulheres são direta ou indiretamente forçadas a prescindir de participar cívica ou politicamente na construção do país, devido àquilo que é conhecido como seu papel tradicional. Por exemplo, cuidar da casa. Estendemos o debate às redes sociais e às opiniões sobre como os considerados papéis tradicionais da mulher levavam a menos participação cívica e política da mulher multiplicaram-se. No meu ponto de vista, não são os papéis que atrapalham, mas sim a mente humana. Isso pode ser comparado com pessoas que fazem coisas ruins, alegando ciúmes. Claramente, na minha opinião, o que impede a mulher de participar em atividades políticas e exercer o seu direito cívico no tempo atual não são as atividades domésticas, porque nos últimos anos verifica-se evolução na igualdade de gênero, em que os homens entendem cuidar dos filhos e da casa são deveres de ambos. O desafio agora é a falta de informação sobre a importância dela exercer o seu direito cívico e a sua participação na política. De acordo com a história, a ideia de que a mulher deve focar seus esforços nos ditos papéis tradicionais surge há vários anos, sendo mantida ciclicamente a partir, por exemplo, da discriminação na educação formal e informal de rapazes e raparigas, que, aliás, sempre tiveram muito trabalho. A dima, a seca, a gente fanelo, e a gente ao traze, já gente tolo, a de tronco. No nosso país, por exemplo, os pais educam as filhas a se curvar diante do filho, independentemente da sua idade. Ou seja, a simples presença do rapaz, por mais novo que seja, o torna detentor do poder de decisão. Os nossos pais, assim eu posso dizer,
ao crescer deles, eles nos ensinaram e ensinaram aos nossos maridos que mulher tem que ficar em casa, a cuidar da casa, a cuidar dos filhos, tem que cuidar do marido, quando o marido voltar do serviço, tem que pôr banho, tem que pôr água na bacia, deixar na casa de banho, o marido tomar banho. Então, é por isso que a maioria da sociedade pensa que a mulher não tem capacidade de ir atrás daquilo que quer ou de sair procurar uma coisa que possa fazer atrás, que possa fazer mais à frente, mas sim ela só tem a capacidade de ficar em casa a cuidar dos filhos e a cuidar da casa. A mulher que opina e fala é vista como não sendo boa para casar ou ter lar. Falas como aquela fala muito, não vai ter marido, desincentivam as mulheres a expressarem suas opiniões cívica ou politicamente. Avali kona loko ili timhaka ta ku tienciwile ta ku dzingana a wansati ni wanuna ku ni timhaka ta vona. Kambe hi bandla bya tiko a swi nga talanga a ku wansati a pfuka a beka zito. Enquanto que, por outro lado, a mulher que, por exemplo, cuida da casa, do marido, não opina e não se envolve nas questões decisivas do seu bairro ou política, são aplaudidas e vistas como bons exemplos. Como consequência disso, grande parte das mulheres não gozam do direito de participar, cívica e politicamente, são reprimidas, não veem seus problemas na agenda pública e, pior, são forçadas a não acreditar que podem e devem participar. Asas para voar, temos asas para voar, temos asas para voar. Asas para voar, temos asas para voar, temos asas para voar. E um dado que nos chama a atenção, fomos até ao Facebook, como puderam acompanhar nesta reportagem, e temos lá, infelizmente, mais homens a comentarem, né, sobre esta pergunta que nós trazemos. Queríamos também estender um bocadinho para as redes para ouvirmos a sensibilidade das pessoas, e os homens estão lá a dizer que nem sempre esta sobrecarga afeta a participação. É necessário haver outros aspectos. Então, Ahmed. Ok, eu admiro muito a energia das mulheres, só que ela mal gerida resulta nesta saturação. A mulher tem uma energia excepcional. Deus deu uma natureza à mulher e nenhum outro ser tem. A mulher é muito forte psicologicamente e espiritualmente. Então, existe um espaço, sim, para ela, mas ela precisa ser organizada. Nós, quando vemos a rotina das mulheres hoje em dia, a mulher faz tudo. A mulher. Senhor. A mulher faz tudo. Acorda de manhã, faz as coisas em casa, sai, vai para o serviço. No serviço está a fazer negócio com os colegas, e depois sai, vai à loja, faz as compras, depois tem alguém para fornecer o que vende, vai para lá, faz o fornecimento, depois já faz massagem, horas extras, depois já é cabeleireira nos tempos livres, depois faz tudo. Agora, como é que nós podemos começar ou ensinar esta mulher, na perspectiva do Ahmed, a ser organizada? Espaço existe, vontade existe, interesse desta mulher existe. Como é que nós podemos ensinar as mulheres, as que estão por vir, esta organização de que o Ahmed fala? Ok, se nós olharmos o exemplo das mulheres empreendedoras, vamos perceber que elas estudaram técnicas de empreendedorismo sem fazer muito esforço. Então é possível elas se enquadrarem numa sociedade, e eu até queria dizer, mulheres que participam muito na vida política e social, sim, vamos perceber que elas são empreendedoras. E o empreendimento delas montaram de uma forma tão organizada, de tal forma que lhes permite tempo para participarem na vida social e política do país. Estou a falar daquelas que se destacam, não vou referir nomes por causa de questões políticas, nós estamos a falar de política. Então, nós vamos perceber que, por causa desta organização, elas destacam-se.
Então, eu volto a repisar, elas têm que ser organizadas, têm que definir o que é que elas querem fazer e focar-se naquilo. Feliciana, eu volto assim. A Feliciana deixou aqui ficar 2 pontos. Primeiro, a questão da consciência. Trouxe com exemplos muito claros que a mulher, ela participa, ela está lá. Eu primeiro, antes de irmos à consciência, eu vou começar por fazer a seguinte pergunta. Se nós diminuíssemos esta carga, esta sobrecarga que está sobre os ombros desta mulher, nós teríamos maior participação cívica e política dela? Eu não posso afirmar com precisão de que se a gente diminui, a gente tem maior participação. Isso por quê? Porque a participação é tudo uma questão de escola. É tudo uma questão do preparo. O meu companheiro, Ahmed, o nome é Abdala. Abdala. Ele trouxe uma questão que para mim é extremamente interessante, quando ele traz, sobretudo na componente social, a mulher é muito forte, a mulher tem esse preparo, a Coragem. mulher, sim. Quer dizer, é tudo uma coisa que foi desde os tempos remotos preparado. Tanto é que as mulheres sempre ocuparam os papéis mais de cuidado, os tais papéis sociais. Quer dizer, a mulher é boa mãe, boa dona de casa, é boa cuidadora. Então, esse campo social em que a mulher sempre foi preparada para lidar, para gerir, a mulher é excepcional. Tanto é que depois a gente traz a componente mulher virtuosa. Mas depois, quando transcende o campo social, qual é o preparo que essa mulher tem? Então começa aí, que são as coisas já que, em algum momento, as educações mais modernas começam a trazer, que é esse tal preparo. Chegamos nas escolas, encontramos os grupos de apoio, os grupos de apoio à rapariga, encontramos movimentos juvenis, encontramos a questão dos programas de saúde, em que existe maior participação das meninas, encontramos os programas como Geração Bis, que já trazem essa componente de participação cívica da mulher, o papel da mulher nos assuntos do dia a dia dela. O dia a dia dela é o quê? É uma estrada segura para até chegar em casa, é uma estrada segura para até chegar e buscar água, é um espaço acessível para ela estudar, é um campo favorável. Então começa já a dizer, tu podes, se tu queres ir à escola, tu podes, em vez de esperar uma outra pessoa que não usa aquele caminho, tu pode dizer, eu quero esse caminho seguro. Então aí já começa a tal escola. Qual é o preparo que a gente está a fazer? Então começa a perguntar nos dias de hoje, preparando as mulheres de amanhã, quais são as mães, quais são os pais que conseguem preparar os filhos, dizer, meu filho, durante uma certa hora vai fazer um exercício físico, que é mais saúde mesmo, da vida sedentária, e depois diz, meu filho está num grupo de escuteiros, meu filho está num grupo de saúde reprodutiva, está num movimento de meninas na escola, quer dizer, que está num grupo em que debate assuntos ligados à saúde, por aí em diante, em que debate assuntos ligados à justiça, está no Continuadores, está no Parlamento Infantil, está no não sei. Então, como é que a gente prepara os nossos filhos, as nossas filhas, para ocupar esses espaços em tenra idade, se construindo como pessoas capazes de se tornarem amanhã adultos, jovens, capazes de fazer intervenções, criar políticas, reivindicar direitos. Então é tudo uma questão mesmo de escola, de como é que a gente se constrói. E são poucas as meninas que aparecem nesses movimentos todos. Daqui a pouco vamos ter o Parlamento Infantil, vamos nos perguntar como é que aquelas meninas chegaram lá. Mas estão lá. Temos programas como aqueles das machoces, que já não existem. Temos o Tio Didinho, que já mudou a conjuntura do programa, agora é mais entrevistas, por aí em diante. Então, como é que esses programas de palmo e meio constroem essa criança numa perspectiva não doméstico, mas também de qual é a tua opinião? O que é que tu pensas? O que é que tu dizes? Vamos lá conversar. Estimular Sim, desde estimular muito cedo. a questão do argumento, a questão de o que é que eu quero, a questão da avaliação, por aí em diante. Então, é preciso que haja esse preparo, acima de tudo. Para si, Ahmed, como é que nós podemos garantir ou fazer com que as nossas mães, a Feliciana deixou ficar a questão da escola, né? Mas temos essas mães que estão lá, que participam, que reivindicam, como é que nós podemos garantir que também elas participem de forma consciente? Como é que nós podemos, o que é que nós podemos fazer?
Ok, eu quero concordar com minha colega quando ela fala de uma preparação a partir da meninice, a partir da criancice. É preciso criar-se políticas de espaços próprios em cada bairro para que haja espaço de debates. Para que haja... Nós, hoje em dia, se queremos debater um problema do bairro, vamos só até o círculo do bairro. No círculo do bairro, não quero falar de política, mas está concentrado um grupo político, que outros grupos políticos não se sentem confortáveis em estar lá. E há mulheres que não apoiam esse certo grupo político, apoiam outros grupos políticos. Então, o que é que eu vou fazer lá? Vou me conectar com aquele grupo político, ou vou me associar àquele grupo político. Então, isso retrai as mulheres. Sem contar que nesses espaços também as crianças não são permitidas. Exatamente, as crianças não são permitidas. E mesmo quando nós vamos ver as lideranças dos bairros, o que é que elas fazem para criar condições para que a criança tenha esses espaços? Mesmo que seja nesse círculo do bairro. Qual é o espaço que existe lá para fazer leitura de poemas, convidar as crianças para rever a matéria, para fazer teatro, para fazer dança, para fazer outras coisas? Não temos este espaço. Por quê? Porque a sociedade em si, a liderança do país, não sei até que ponto, não está preocupado com isto. Mas se houver uma política clara, que se ponha em prática, nós vamos ter uma sociedade diferente, com mulheres muito ativas. Como eu disse, Não as só mulheres têm mulheres, uma energia jovens e extraordinária. crianças, uma Jovens e crianças. conjuntura toda de uma Até sociedade. porque há pouco tempo falei de participação das mulheres nas campanhas eleitorais, nas campanhas de educação cívica, não sei o quê. Vamos ver quais mulheres é que estão lá. São mulheres dos anos 80, 70, 80, poucas dos anos 90. Hoje em dia temos mais mulheres dos anos 2000 e estas não estão lá. Justamente porque elas não encontram um espaço apropriado em que elas possam estar lá enquadradas para discutir os vários assuntos e poder trazer soluções para a sociedade. Ahmed, muito obrigada por estes minutos que foram muito bons. Feliciana, digo mesmo, foi uma conversa muito interessante, muito construtiva. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Esperamos tê-los em outras oportunidades. Pode contar conosco. Obrigada. É isso mesmo. Precisamos todos trabalhar para não só mulheres, homens, mas também crianças comecem a perceber a importância de participar em espaços, de ter voz, primeiro dentro da sua casa, depois no seu bairro, na sua comunidade e depois no país inteiro. É responsabilidade de cada um de nós. Nós ficamos por aqui e seguimos para as próximas rubricas. Asas para